Boa noite, amantes do escuro. O relato de hoje é baseado em uma história real, segundo uma pessoa que não quer se revelar, mas que assiste ao canal. Por segurança, vamos trocar o nome das pessoas envolvidas na história. Isso aconteceu em Juazeiro do Norte, em uma pacata vila bem conhecida. Existia uma senhora viúva, dona de muitos bens e rica até demais. Tanto que em sua casa tinha muitos empregados e ela, por consequência, é claro, vivia só, não por ser viúva, mas por ser uma mulher praticamente idosa e com bens tão elevados que não confiava nem nos parentes para morar com ela. E as ordens dela eram bem simples. Vamos chamá-la de Luzia. Luzia era uma velha muito avarenta, demais até. A sua única ordem para os empregados quando saía em viagem, claro, para resolver empreendimentos e investimentos, era apenas uma: não quero uma esmola para nenhum vagabundo, mendigo, seja ele quem for, de homem a mulher, criança ou velho, que passe por aqui. Aquele que der será mandado para fora a chicotadas. Ninguém ousava jamais questionar não só a maneira que Luzia tratava seus empregados, como não questionavam nada do que ela fazia ou do que ela escondia em seu terreno, muitas das vezes. Quem ousaria enfrentar uma mulher que tinha poder e autoridade de mandar até nos juízes da cidade? Maria era uma empregada nova, mas de bom coração. Maria, sabendo das ordens, usar de inteligência para burlar ou, no popular, desobedecer a ordem de Luzia, sua patroa. Mas ela não estava só. Maria conseguiu amizade com alguns empregados e juntos eles puderam, assim, dar um pouco de esmola a mendigos que passavam pela rua, mas não pela frente da casa. Eles davam a volta pelo terreno da casa, da mansão, melhor dizendo. Existia um certo buraco feito pelo motorista e o jardineiro no muro. Buraco esse que Maria sempre passava um pouco de esmola aos pedintes, aos mendigos. Com o passar do tempo, as coisas estavam aparentemente normais. 3 vezes ao dia, Maria dava esmolas. Até que chegou o dia que Luzia caiu doente de cama por uma grave doença. E como era de se esperar, a velha morreu. Mas antes de morrer, foram exatamente quase 12 meses de feridas abertas, sangramentos que não paravam, dores que jamais diminuíram, e a aparência de Luzia, é claro, foi mudando. Mudou tanto que parecia muito com um tipo de personagem de filme de terror, grotesco, cheia de feridas. Os dentes caíram, os olhos ficaram esbugalhados. Seu cabelo inteiro caiu, abriram feridas de cima a baixo de seu corpo. Ela ficou imóvel e aparentemente ia definhando com dor e muito sangramento. Feridas que fediam, muitas apodreciam. Ela ficou de fato grotesca, um ser abominável e irreconhecível. Até completar os 12 meses e Luzia partir. Não vou dizer dessa para melhor porque
eu duvido que ela tenha ido para um lugar melhor, com certeza. Com 7 dias, foi feita a missa pela religião que Luzia seguia. E também muitos daquela cidade, o catolicismo imperava. Com os 7 dias certos do enterro de Luzia, a pobre empregada Maria entrou em casa correndo, chorando aos prantos, desesperadas, falando com os outros empregados, pois parentes de Luzia, que diziam que iam herdar a casa, moravam longe e demorariam alguns dias para chegar na tal mansão que era da viúva. Demorariam mais ou menos um mês e meio, por morar em outros estados ou até países distantes. Sendo assim, nesse tempo de espera, os empregados continuaram na casa seguindo sua rotina, até que, com o 7º dia do enterro de Luzia, Maria entrou desesperada, gritando na cozinha, desesperada, em choro, em prantos, quase soluçando. O primeiro a ouvir o grito e vir a seu encontro foi o motorista, depois o jardineiro, esses que ajudaram a fazer o buraco na parede para dar as esmolas, as 3 esmolas, que todos os dias Maria dava. Também vieram a lavadeira, a faxineira, a cozinheira, e assim por diante. Todos os empregados fizeram a volta ao lado de Maria para ouvir o porquê desse desespero e desse choro que deixava soluçar. E Maria, em prantos, falou: eu não acredito no que vi. Vocês têm que ir comigo para ver. No chiqueiro dos porcos, como toda manhã, eu ia levar a lavagem, mas eu vi os porcos, todos eles, até os maiores, que chegavam a pesar quase 100 quilos, de tão gordos que eram, porcos esses que também eram vendidos. Todos eles estavam estraçalhados, cabeças, pernas, órgãos para tudo que era canto do chiqueiro, do maior ao menor, do mais velho ao mais novo, porcos e porcas e filhotes, todos eles. Mas no meio do chiqueiro, disse Maria, quase desmaiando, tinha uma porca imensa, negra, que falava. E ela falou comigo. Olhou-me nos meus olhos e disse: Maria, das 3, eu quero um. E Maria desmaiou. Então, o motorista, o jardineiro, a lavadeira de panos, a faxineira, a cozinheira não ficou com Maria, tentando reanimá-la, preocupada. Enquanto outros empregados foram chamar socorro, os demais foram ao chiqueiro comprovar o que Maria tinha dito. Naquela manhã, naquele dia. E todos contemplaram a porca imensa, de cor negra, olhos vermelhos e presas de cachorro, sentada, parada, no centro do chiqueiro, como Maria havia dito, e ela olhou para os empregados e disse: das 3, eu quero um. Os empregados, abismados, completamente em pânico, apavorados, não pensaram 2 vezes, chamaram o padre do lugar, do vilarejo. O padre veio, e ao contemplar e constatar tudo que lhe foi passado, esperou Maria acordar e pediu para falar com Maria em particular. E Maria tinha contado tudo, até o momento da morte da viúva. E o padre disse: Maria, amanhã, quando passar o primeiro pedinte, seja ele quem for, homem, mulher ou criança ou velho, ou primeiro mendigo ou mendiga, quando você der a esmola, peça gentilmente que essa esmola seja dividida. Faça isso, Maria, com a primeira esmola de manhã, com a segunda ao meio-dia e com a última esmola, a terceira, que acontece sempre por volta das 6 da tarde.
E Maria perguntou: e depois, padre, o que eu faço? O padre disse: então, dê a porca e não faça mais nada. Assim Maria fez. Pela manhã, passou o primeiro mendigo. Maria deu a esmola e pediu educadamente se ele poderia dividir com ela a metade. O mendigo aceitou e Maria guardou. Ao meio-dia passou o segundo. Era uma mulher. Maria perguntou educadamente se poderia dividir aquela esmola e a mendiga aceitou. Na terceira e última vez, às 6 horas da tarde, 2 crianças passaram pedindo esmola, aparentemente 2 irmãos. Quem sabe? Maria deu a esmola e perguntou educadamente se poderia dividir, e os irmãos, ou as 2 crianças, aceitaram. E assim Maria fez. Juntou as 3 esmolas, levou para o chiqueiro, e ao deparar com aquela porca enorme, Maria, junto com os empregados, pois sozinha não tinha coragem mesmo, afinal, quem teria? Antes mesmo que Maria jogasse a esmola no ar, a porca deu um salto quase que sobrenatural e abocanhou a esmola no ar antes dela tocar o chão. Ao engolir a esmola, a porca olhou para os empregados, principalmente para Maria, soltou um urro medonho, capaz de gelar até a alma, e explodiu. Ao explodir, um cheiro horrendo de carne podre misturado com ovo cru e sangue e esgoto incensou o ar e a porca desapareceu. Com o passar dos dias, chegaram parentes para reclamar a tal herança, a casa e o lugar. Os empregados que estavam ali, nenhum quis continuar. Todos pediram suas contas e foram embora. E quando o novo e a nova proprietária perguntaram por que, eles não falaram nada. Permaneceram em silêncio e disseram apenas que queriam ir embora, estavam cansados de servirem tanto tempo a senhora daquele lugar que agora não estava mais ali. E foi embora. Onde está Luzia? Ninguém sabe. Embora não precise de muito trabalho para ter uma noção de onde ela possa estar. Mas vocês que estão me ouvindo agora, estão presenciando esse relato, eu pergunto a vocês: tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, por mais simples que seja, será que tem um preço a ser cobrado do outro lado? Será que tem algum significado dar um copo d'água, um prato de comida, ou algum tipo de esmola ou ajuda a quem de fato em verdade necessita? Será que outros olhos acima desse mundo, desse plano, nos observam fixamente a cada ato e ação que fazemos, pronto para nos julgar e cobrar quando partirmos? Isso eu deixo com vocês. Boa noite, amantes do escuro.